então isso é que define o sexo dele. A menina também da mesma forma, ela é definida assim porque a sociedade, essa formação cultural faz com que essa menina não nasça, mas ela se transforme em uma mulher e o menino se transforme. Ou seja, ninguém nasce sendo homem, ninguém nasce sendo mulher. O que vai determinar isso é a maneira como você cria, como a sociedade ela cria. Por isso que essa questão de tentar destituir essa questão de homem e mulher, para que isso possa ser fundamentado. E é isso que eles tentam falar. Ó, não existe essa questão de gênero. A questão é que a pessoa pode ser sexualmente neutra, ela pode ser o que ela quiser. Isso depende de como ela sentir, do que ela se sentir, e você tem que respeitar isso. Então, isso é uma das questões que vai ser bastante abordada ali. Vamos lá. O que ela afirma? O sexo não existe. É o papel desempenhado pelo indivíduo na sociedade que determinará uma das 5 modalidades do sexo. Acho que já aumentou, né? Mulher heterossexual, mulher homossexual, homem heterossexual, homem homossexual e bissexual. E aí está uma das grandes contradições dele, né? Então, o gênero é uma construção cultural. Em consequência, o homem masculino poderia significar tanto um corpo feminino como um masculino, uma mulher e feminino. Tanto um corpo masculino como um feminino. Isso é a Judith Butler que vai falar sobre problemas de gênero, né, no livro dela, Feminismo, Subversão e Identidade. Então, essa questão de que pode haver um homem feminino com o corpo de homem, mas que se sente mulher, uma mulher no corpo de um homem que se diz que é mulher, e essa questão, né, que tenta confundir a cabeça da pessoa. E depois a gente vai falar a quantidade de gêneros que eles identificam por aí, né? Então, a Judith Butler é uma das principais disseminaturas dessa questão de gênero. Ela veio ao Brasil, acho que em 2017, 16, né? E teve uma grande repercussão, e ela veio para cá para ainda tentar dar mais fundamento naquilo que eles dizem acreditar. Então, vamos lá. Dentro desse panorama que a gente deu, só para os irmãos entenderem um pouco dessa questão de gênero, da ideologia, né? É algo muito contraditório essa questão da ideologia de gênero. Quando a gente vê a questão das feministas, do feminismo em si, né? Quando a gente vê as mulheres brigando pelos seus direitos, então, uma contradição rápida, só para a gente entrar. Quantos aqui não lembram de quando as mulheres começaram a pedir os vagões exclusivamente para a mulher? Os irmãos lembram? Não, porque tem que ter vagão só para a mulher, porque as mulheres são abusadas. Tudo isso tem uma questão de você entender, realmente existe algumas questões de abuso, existe. Mas essas mesmas feministas e a ideologia de gênero, ela vem enraizada nessa questão, juntamente com esse pacote, né? A luta do feminismo, a luta contra o machismo e essa questão de brigar pelos seus direitos. E essas mesmas mulheres que brigavam por esses vagões de trem, vagões que seria exclusivamente de mulher, são essas mesmas agora, ou são esses mesmos agora que defendem o banheiro unissex, que seja usado tanto por homem como por mulher. Alguém aqui já viu esse banheiro? Nunca? Eu tive desprazer, né? Nós tivemos desprazer semana passada. Nós fomos no shopping e quando a gente estava entrando no banheiro, e eles fizeram agora no shopping Santo André, é um banheiro único ali, não tem homem e mulher. Antigamente você entrava, tinha a entrada para o banheiro masculino, para o banheiro feminino. E o que acontece? Falei para a minha esposa, eu estou querendo ir no banheiro. Aí a Manu, a pequenininha, falou, eu também quero ir. Aí eu falei, eu não posso levar ela no banheiro feminino. Pede para uma das meninas levar ela. Aí uma das minhas filhas falou, pai, eu acho que aquele banheiro ali é um banheiro para todos. Eu falei, não, como assim? Eu falei, não, porque da outra vez que a gente veio, como eu vim sozinho com elas, o que acontece?
falaram para a gente utilizar um banheiro, é como se fosse um banheiro familiar. Por exemplo, o pai está sozinho, não pode levar a filha no banheiro, então ela usa aquele banheiro familiar, para que não possa ele deixar a filha aí sozinha no banheiro, você não sabe o que tem lá dentro. Então nós usamos aquele banheiro. Dessa vez não. Quando eu fui entrar, eu já vi homem entrando, mulher entrando, adolescente, menina, jovem, eu falei, opa, que negócio é esse? Aí quando eu olhei para o lado, estava lá escrito, banheiro para todos. Banheiro inclusivo, só faltou escrever todes, né? Só faltou todes. Faltou a linguagem neutra. Até isso é contraditório, nessa questão da linguagem. E aí eu fiquei revoltado naquela hora, falei, mas como pode? E aí eu fui buscar, falei, não, deve ser alguma lei municipal. E não tem lei municipal. O shopping simplesmente fez porque ele quis. Não tem lei municipal em Santo André obrigando o estabelecimento comercial a ter um banheiro unissex, ou um banheiro para todos, ou um banheiro inclusivo. Não existe isso. Mas eles fizeram. Então, irmãos, isso vai sendo incultado no meio da sociedade. E as pessoas vão vendo. Quando você abre lá as notícias de jornais, vai ter pessoa que defende, vai ter pessoa que são os isentões, né, que ele fala que não tem nenhum problema, que não vê nenhum problema. Tem outras pessoas que vai lá e desce a lenha, que fala que é um absurdo mesmo, tal. Mas só que os que são respeitados são aqueles que estão de acordo. Aqueles que não estão de acordo não são respeitados. Então, essa problemática de você querer brigar por uma coisa, mas lá na frente, mas você não brigou para ter uma coisa exclusiva para a mulher? Como que você agora quer dizer que esse banheiro pode ser usado por homem e por mulher? E o perigo da mulher ser violentada não existe mais? E o perigo da mulher sofrer um abuso não tem mais? E a gente vai ver, se você pesquisar, você vai ver que tem acontecido abusos nesses banheiros ditos banheiros inclusivos aí. Então, essas aberrações estão aí. Não se espante, ou melhor, continue se espantando, continue se revoltando se você quiser, porque é um direito seu de concordar ou discordar de alguma coisa. Nós ainda temos esse direito ainda de opinar, por mais que ele está sendo cerceado a cada dia mais. Estão tentando tirar os nossos direitos. Então, vamos lá. A questão de direito. Então, a gente vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que diz o seguinte, no seu artigo 12, ninguém será sujeito de interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar, em sua correspondência, nem ataque à sua honra e à reputação. Esse artigo ele vai falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos, e direitos humanos ele é direito tanto aqui como em qualquer país que você for. Ele é um direito que está intrínseco no ser humano, ou seja, ele é coberto, né, de generalidade. Ele se aplica a todas as pessoas. Toda pessoa que se sente um humano, ele tem direito aqui. E o que ele vai falar? Ninguém será sujeito de interferência na sua vida privada. Mas o que a gente está vendo a cada dia mais? É que a nossa privacidade, a nossa vida privada, essa privacidade ela já não tem mais essa questão de inviolabilidade, de não poder mais ser inviolável. Essa questão da família, né? A gente vai tratar essa questão de família dentro da Constituição. Mas qual que era o conceito de família? E qual que é o conceito de família que a Constituição ela vai dar? A Constituição vai falar que família ela é composta por homem e mulher. Mas essa situação de família, hoje em dia, eles tentam abordar de uma outra maneira. Existe a família tradicional, mas existem as outras maneiras de família que você tem que respeitar e que você tem que aceitar. A questão do respeito, irmãos, a gente tem que respeitar todo mundo, o ser humano, as pessoas, não querer ofender, não querer bater, isso, violência, jamais. Mas também isso tem que ser de lá para cá também. Hoje, daqui a pouco vai ser crime você ser heterossexual. Você amar a sua esposa, você amar o seu marido, daqui a pouco é isso que vai ser crime. Porque quando você defende isso, você é homofóbico, você é intolerante, né? Depois os irmãos podem pesquisar, a Ana Paula Valadão está sendo aí processada porque ela falou que Deus criou homem e mulher. E ali, dentro da igreja, né? Elas estavam no culto e ela parou um momento ali e foi abordar essa questão. E isso, ela está sofrendo um processo devido a essa situação. Então, a gente vai falar muito sobre isso, mas não pense que isso não vai chegar na igreja. Isso já chegou na igreja, tá? Opa. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 16, 1, diz assim: homens
e mulheres, a partir da idade de casar, tenham direito, sem restrição alguma, de raça, nacionalidade ou religião, de casar e constituir família. Eles desfrutarão de direitos iguais quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do casamento. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Olha que interessante. Homens e mulheres. Isso é o artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos. E o seu inciso 3º, ele vai dizer: a família é um elemento natural e fundamental. O que é fundamento, irmão? É base. Fundamento é isso aqui, ó. Se você tirar isso aqui, se você tirar isso aí, esses alicerces, tudo cede. E qual que é a intenção de trás da ideologia de gênero? É acabar com isso, com essa base fundamental. Mas a Declaração de Direitos Humanos, ela fala que a família, ela tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Mas não é isso que nós estamos vendo. A cada dia mais, a família tem sido afrontada, né? A família tem sido assolada com essas questões que têm tentado desestabilizar a família em si. Então, o que a ideologia de gênero propõe? Uma educação sexual dada exclusiva e obrigatoriamente pelo Estado. Os pais que se opuserem à dita teoria, por pensarem diversamente, ou seja, diferentemente, pode ser preso, como já ocorre em diversos países do mundo. Aí você fala assim, mas eu ainda não vi essa questão aqui no Brasil. Ainda não tem. Porque isso ainda está em debate. Eu vou falar sobre essa questão no STF, essa questão da base da educação, tratar sobre isso. Mas ali tem um site, depois a gente vai disponibilizar esses slides por mão, quando os irmãos clicarem naquele www ali, vai abrir uma reportagem que vai falar sobre a Alemanha, de pais, de uma lei que pais podem ser presos se eles discordarem da ideologia de gênero, da ideologia dessa questão de sexo, de educação sexual ser abordadas nas escolas. Então, tudo que é tratado lá fora, ela vem aqui para dentro, você pode ter certeza. Isso já está sendo trabalhado aí por fora, é que nós, muitas das vezes, não temos acesso a isso, né? Então, a dita teoria pretende a desconstrução, destruição das famílias, do matrimônio e da sociedade em geral. Contraria o direito reconhecido e nega aos pais a autoridade sobre os próprios filhos. Ou seja, porque a Constituição ela vai dizer que a criação dos filhos ela é a obrigação dos pais. E o Estado tem que resguardar isso. Mas a cada dia mais eles querem tirar isso. E nós, irmãos, nós temos que entender uma coisa. A educação dentro do lar, quem tem que dar são os pais. Mas os pais também têm que tomar cuidado com o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Não é difícil, agora mais constante, as minhas filhas falam, pai, essa questão foi abordada na escola. Uma colega de escola falou sobre essa questão de quando a professora falou todas e todos, ela falou, mas e o todos? A professora falou, olha, a gente não ensina isso aqui, mas pode ser usado. Né? As minhas filhas falando, tantos alunos da minha classe se identificam como bissexuais. Mas onde que eles estão aprendendo isso? Qual que é a idade das minhas filhas? Nessa idade, 11, 12 anos de idade? Isso são temas que são tratados na escola. E geografia? E matemática? E português? Isso não importa? A formação de caráter do ser humano, a formação que a escola deveria estar, é uma formação para preparar eles, para que eles estivessem preparados para a sociedade. Para quando entrar numa faculdade, não terminar um diploma como analfabetos funcionais, que não sabem fazer uma conta de mais e menos, que não sabem fazer uma conta de multiplicação, que não sabem interpretar um texto. Por quê? Porque não teve base. Porque na escola, enquanto poderia estar falando em português, estava falando de educação sexual, de ideologia de gênero. Né? Quando a questão, os irmãos lembram, quantos lembram aqui daquela questão que ficou lá na eleição de 2018, né, que tentaram falar que não era verdade, da questão do kit gay? Quantos lembram? Então, não foi isso não houve. Houve sim, só que a sociedade ainda se levantou e a presidente Dilma, na época, foi obrigada a vetar aquilo lá. Então, aquilo já era para ser tratado na sociedade, nas escolas. São imagens que você imagina o seu filho olhando aquilo dali, você fala, não, como é possível meu filho estar aprendendo isso daqui?
É revoltante. Meu filho, minha filha, eu não trato desse assunto, por que a escola tem que tratar? Então tome muito cuidado, irmão. Tome muito cuidado. É um direito seu questionar a escola e aquilo que ela está ensinando. É um direito seu. Se a escola está fora das bases, das diretrizes que o Estado ela diz que tem que ensinar, procure a Secretaria de Educação da sua escola, procure a direção da sua escola e fale, minha filha falou que está acontecendo isso. Por que está acontecendo isso? Quanto mais pais se levantarem, isso é mais fácil de ser contido nas escolas. Agora, se você começar a aceitar isso, daqui a pouco você vai mandar a sua filha para a escola e vai botar um filho. Você vai mandar o seu filho para a escola e vai botar uma filha. Então tome muito cuidado. Nós já tivemos esse problema na nossa igreja lá, né? Os pais crentes e a moça que se sentia moço ia lá, frequentava os cultos e estava lá, né? E eu imagino os pais, como é que fica a situação. Então a dita teoria pretende a desconstrução, como eu já disse, e a destruição da família e o reconhecimento e nega aos pais esse direito, né, dos pais educar os próprios filhos. Então, segundo a justiça, os pais são os primeiros educadores por direito próprio dos seus filhos. As escolas, elas exercem uma função subsidiária, ou seja, secundária, na educação dos filhos. Os pais concedem aos educadores o poder de transmitir alguns conteúdos, aos seus filhos, por conveniência do tempo e de competência, de conhecimento, ou seja, matemática, língua, ciência, história. É isso que deve ser ensinado na escola. Não pode haver oposição entre famílias educadores. O que educa é a harmonia. As crianças não são cobaias de experimentos pseudocientíficos. E a educação moral dos filhos é dever primordial dos pais. Negar isso é temer a liberdade. Ou seja, aquilo que nós temos, né? Como a moralidade que eles tentam deturpar aí fora, né? Nós ainda temos uma sociedade conservadora que ainda, se você procurar, não concorda com muito disso que está sendo dito aí. Mas essas minorias, o problema é que elas são minorias, irmãos, mas elas são muito barulhentas. E elas incomodam demais. E a maioria tem se calado demais. Então é por causa do silêncio dos bons que os maus estão triunfando. É porque eu e você deixamos de falar, de questionar, que isso tudo tem sido implantado. E muitos de nós estamos aí, cada dia mais, sendo empurrado isso daí para cima de nós. Então, esse tempo que você cede para o seu filho, para ele ir para a escola, deveria ser para o seu filho estar sendo ensinado sobre as questões pedagógicas, sobre matemática, sobre língua, sobre isso daí. Aquilo que nós fomos ensinados. E não sobre essas novas ideologias, porque nossos filhos não são cobaias. Tá? Lembrando que nós não estamos aqui falando sobre a questão de intolerância, sobre querer dizer que uma pessoa não tem direito a ser ensinada, a receber uma educação por causa do sexo que ela tem, da orientação sexual que ela tem. Não. Ela tem direito de ser tratada como igual, como qualquer pessoa. O que não pode é o direito dela sobressair sobre o meu direito. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Seria bom, né, se a gente nós conseguíssemos fazer só as nossas universidades evangélicas, as escolas evangélicas, mas eu fico pensando, e a parte da evangelização, como é que ficaria, né? Mas nós abrimos mão, talvez, disso daí, nós temos que tomar muito cuidado. Então, Declaração dos Direitos Humanos, acho que eu já falei isso aqui, né? Deixa eu ver. Não, foi o artigo 21. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância em público ou em particular. Isso é o que diz a Declaração de Direitos Humanos. Mas quando o pastor Jorge Linhares foi chamado e está sendo investigado por um vídeo que supostamente seria contra a ideologia de gênero, será que o direito dele de se expressar não está sendo cerceado? O direito de religião, de consciência de religião dele, não está sendo privado? E é o que eu falo para os irmãos, está vendo que aos poucos isso vai sendo tirado? Aos poucos isso vai sendo tirado de nós. Essa questão de direito à liberdade de pensamento, consciência de religião
Liberdade de você pensar e de você se expressar. Expressar aquilo que você pensa. Expressar a sua religião. Expressar aquilo que você tem conhecimento como fé. Mas isso também está sendo cerceado. A partir do momento que a minha fé afronta a alguém ou ela atinge alguém, e por que tem o problema com a religião e com os cristãos? Porque a Bíblia vai combater o pecado, irmão. E a Bíblia vai falar que esse padrão da ideologia de gênero, diante de Deus e dos olhos de Deus, isso é pecado. Mas perceba que isso vai, cada dia mais vai se levantando. O pastor Jorge Linhares, ele teve que ir lá em Minas Gerais, teve que se explicar, houve uma grande mobilização, mas eu acredito que a mídia, a televisão não mostrou isso, né? A gente não ficou sabendo disso. Mas teve uma grande repercussão lá em Minas Gerais, porque a igreja dele é uma igreja muito conhecida e ele é dono de uma escola cristã, né? E foi esse vídeo dos alunos dele que ele soltou logo após aquele vídeo daquela lanchonete muito famosa, né? Ter feito aquele vídeo a favor da ideologia de gênero, e ele foi e soltou aquele vídeo. Alguém viu alguém no questionar o Burger King lá? Alguém... Teve as represálias, mas você viu alguém chamando os empresários do Burger King para poder explicar se houve algum direito sendo violado, alguma coisa? Nós não vimos. Mas a partir do momento que o pastor fez aquilo dali, ele foi chamado a depor e se explicar o que ele queria dizer sobre aquele vídeo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Qual a disposição do Estado brasileiro em face do sistema internacional dos direitos humanos? O que a gente vai falar? O que o nosso direito, como que ele interpreta essa questão dos direitos internacionais? Da legislação que vem de fora. Como que o Brasil enxerga isso? Então lá, no que se refere à posição do Brasil ao direito internacional e à proteção dos direitos humanos, observa-se que tão somente a partir do processo de democratização do país, deflagrado em 1985, ou seja, antes da Constituição de 88, o Estado brasileiro passou a ratificar relevantes tratados internacionais de direitos humanos. O marco inicial do processo de incorporação desses tratados de direitos humanos pelo Brasil foi ratificado em 1989, da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. A partir dessa ratificação, inúmeros outros importantes instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos foram também incorporados pelo direito brasileiro, sobre a égide da Constituição Federal de 1988. Assim, a partir de 88 foi ratificado pelo Brasil esses seguintes legislações internacionais, tratados, né? Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, a Convenção sobre os Direitos da Criança, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então, quando o Brasil ele aceita, ele ratifica esses direitos internacionais, esses pactos, o Brasil se compromete também, juntamente com isso daí, a moldar a sua legislação para que ela venha a respeitar tudo aquilo que esses direitos internacionais eles vão pedindo. Então, o Brasil vai começando a fazer legislações que venham a se adequar a essa legislação internacional. Então, o Brasil, lá no artigo 5º da Constituição, ele vai dizer que os direitos de tratados internacionais de direitos humanos, eles têm prevalência sobre os outros direitos. Então, quando o Brasil ele aceita, ele recebe esse direito de tratado sobre direitos humanos, e ele passa como se fosse lá pela a questão de uma PEC, de uma emenda à Constituição, passando por aquelas duas casas, aquele processo de votação. Então, quando ele passa por aquele processo de votação, esse direito, esse pacto internacional, então ele tem os mesmos status de uma emenda constitucional. Ou seja, ele fica ali, ele não é uma emenda à Constituição, porque ele não é colocado na Constituição, mas ele recebe o mesmo status. Ou seja, tudo aquilo que aquele pacto, aquele tratado vem falar, o Brasil tem que respeitar e o Brasil tem que se adequar àquilo dali para que possa ser instituída e colocado em andamento no Brasil. Opa, passei aqui. Então vamos lá. Declaração de Direitos Humanos e a Ideologia de Gênero. Essa mesma declaração de 1948. Artigo 19 diz assim:
todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber, transmitir informações e ideias por qualquer meios, independente de fronteiras. Mas será que esses direitos ainda são válidos hoje, na teoria? Hoje, aí eu coloquei, né? Na teoria, sim, mas na prática não é o que nós temos visto. Ou seja, o direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito de eu opinar, suponhamos, você dá opinião sobre um certo assunto. E eu tenho que respeitar, não a sua opinião, mas o seu direito de opinar. Porque se eu respeitar a sua opinião, pode ser que a sua opinião esteja errada, mas você fala assim, eu tenho que respeitar a sua opinião, então qualquer opinião que você quiser, está tudo certo. Porque mesmo a sua opinião está errada, eu tenho que respeitar ela e aceitar ela. Não, não é assim. Você tem que respeitar o direito da pessoa de opinar. Mas se você tem uma certeza de algo e você conhece a verdade, assim como nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, por quê? Porque se eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, e aquela pessoa vai falar assim, não, mas na minha opinião ela não é. Aí você fala, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Então você está dizendo, eu respeito que para você ela não é a palavra de Deus. O que nós estamos dizendo? Olha, eu respeito o seu direito de opinar, mas independente da sua opinião, a palavra de Deus ela é e vai continuar sendo a palavra de Deus. Querendo você ou não, respeite você ou não, ela é a palavra de Deus e pronto, acabou. Não existe meia verdade. O problema é que as pessoas estão com medo de falar a verdade, por quê? Porque o seu direito de opinião e de expressão está sendo cerceado. Posta alguma coisa hoje no Instagram, no Facebook, no Twitter, que é contrário àquelas ideias que ele tem hoje. A sua conta é derrubada, você perde acesso à sua conta. Ah, irmão, mas isso não acontece. Acontece. Só o presidente da maior nação do mundo, Donald Trump, teve as suas contas derrubadas no Facebook, no Twitter, porque ele foi contrário, começou a falar sobre essas questões, começar a abordar questões que esse dito progressismo que está aí, disse que ele não tinha o direito de falar. Então também, essa questão de receber informação, também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por muito tempo, nós recebemos informação da chamada grande mídia. E quantos de nós aqui não fomos induzidos a coisas erradas? Eu vou falar o nome aqui, pelo Jornal Nacional, pelo Jornal da Globo, pelo Jornal Hoje, porque o que eles falavam era verdade. O que eles falavam que era correto, a gente acreditava, porque a gente não conhecia a verdade. Vou dar só um exemplo de algo que aconteceu, e talvez acho que os irmãos tenham uma repercussão muito grande, e que a mídia fez esse linchamento contra aquela pessoa. Uma mãe, socorrendo o seu bebê, o seu filho de colo, levou aquela criança até o hospital, e aquela criança veio a falecer. Tinha um pó na mamadeira daquela criança, e foi divulgado que aquele pó era cocaína. Essa mãe foi presa, foi levada para um presídio. Lá dentro essa mãe foi espancada, quase morreu, ficou cega, não teve a oportunidade de fazer o velório da sua filha, nem o enterro da sua filha. 3 anos depois descobriu que aquele pó era leite em pó. Mas quem que ajudou a massacrar? Foi essa grande mídia, que não teve a mesma repercussão para quando falar que aquilo foi um erro. Mas hoje em dia, qual que é o contraponto? É a rede social. Quando a grande mídia fala alguma coisa, você entra na internet, você entra no Instagram, você entra no Facebook, e ali já tem alguém falando, não, isso não é verdade. Eles cortaram aquele vídeo dessa pessoa. Eles não estão falando a verdade, a pessoa não falou isso. Por quê? Porque eles têm essa questão de induzir as massas. E essa questão de que o Gramsci falou, Antônio Gramsci, ele falou, olha, não fique brigando, não fique discutindo. Vamos ganhar os meios de comunicação de grande massa. Vamos entrar no meio da cultura. Vamos ganhar os filhos. Vamos entrar no meio da educação. E é isso que ele vem sendo feito. É isso que vem sendo feito. As universidades hoje em dia estão criando apenas militantes ao invés de profissionais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso hoje, na teoria, é muito bonito, mas na prática, nossos direitos de expressão, de liberdade de opinião e expressão, estão sendo cerceados. Eu acho que vocês viram aí um caso do deputado, né, que foi preso por falar algo
em que acharam que ele não tinha o direito de falar. Eu nem vou discutir e entrar no mérito do que ele falou, irmão, mas a Constituição garante o direito dele de falar de qualquer opinião, palavras e votos. É inviolável o direito dele. Ele tem direito de falar o que ele quiser. Ele tem direito de falar, de votar o que ele quiser, já para ele não ser punido. Mas esse deputado ficou 9 meses preso, deputado Daniel Silveira. Por quê? Porque ele é de direita, porque ele é conservador e porque ele mexeu num ponto que a gente vai ver mais para frente, que nós, como igreja, deveremos estar solidários e unidos sobre essa causa. Tá? A gente vai ver o porquê disso. E aí a gente vai ver essa questão dos direitos internacionais que eu falei para os irmãos, do Brasil recepcionar esses direitos, né? E aí tem, desculpa pelo slide, não sei se ele está meio, um pouco cortado, mas vai falar sobre o princípio de Yogyakarta. O que foi isso? Uma reunião especializada é realizada em Yogyakarta, esse nome é difícil, na Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006. Está piscando aí para vocês? Adota, portanto, os seguintes princípios. Ou seja, o que são esses princípios? Isso foi vamos dizer, um tratado que eles fizeram para tratar sobre os direitos dos movimentos homossexuais. E o que eles fizeram? O que esse tratado ele diz? E depois vocês vão entender o porquê desse tratado. Todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidades e direitos. Parece aquela questão da Carta, né, de Direitos Humanos de 1948. E diz assim: universais, independentes, indivisíveis, interrelacionados. Ou seja, a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade humana de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso. Muitos avanços já foram conseguidos no sentido de assegurar que as pessoas de todas as orientações sexuais e identidade de gênero possam viver com a mesma dignidade e respeito que todas as pessoas tenham direito. Atualmente, muitos estados possuem leis e constituições que garantem o direito de igualdade e não discriminação, sem distinção por motivo de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Essa última parte, identidade de gênero, fica por eles. Por quê? Eles têm razão. Muitas constituições, inclusive a do Brasil, ela garante que ninguém deve ser tratado ou ser destratado ou discriminado sobre a questão de sexo, de religião. Isso realmente é. Mas a nossa Constituição e muitas leis, nada vai falar sobre essa questão de gênero. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam começar a trazer legislações, principalmente internacional, para que possam dar visibilidade. E o que eles fazem? Eles se reúnem, como nesse princípio de Yogyakarta, eles reúnem esses chamados especialistas, juristas, que entendem sobre as questões de direitos humanos, para elaborar essas questões, para que os países venham a adotar esses princípios. Só que esse princípio de Yogyakarta, ele não é recepcionado pelo Brasil. Aqui só vai falar sobre a questão de onde ele aconteceu, tal. E o que acontece? Se o Brasil ele não ratifica isso, os países que não aceitam isso, eles não ficam vinculados a respeitar isso que eles estão dizendo. Ou seja, essa questão de respeito à identidade de gênero, a formular leis para que se adequem a isso daí. Não, o Brasil não é obrigado. Porque o Brasil, ele tem a sua legislação própria. Ele tem os seus regimentos internos. Mas o que eles precisam? Eles precisam de mais eventos como esse para dar visibilidade. E aí eles levam para onde? Nós vamos ver, para a ONU. Para a Organização das Nações Unidas, que vai tratar sobre essas questões de discriminação, né? Os nomes bonitinhos que eles dão. Olha o que diz o preâmbulo desses princípios. Consciente de que, historicamente, pessoas experimentaram essas violações de direitos humanos porque são ou são percebidas como lésbicas,
gays ou bissexuais, ou em razão de seu comportamento sexual, consexual, com pessoas do mesmo sexo, ou porque são percebidas como transexuais, transgêneros, intersexuais, ou porque pertencem a grupos sexuais identificados em determinadas sociedades pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. Compreendendo orientação sexual como estando referida à capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gêneros diferentes, do mesmo gênero ou de mais de um gênero. Tem essa ainda, né? Assim como ter relações íntimas e sexuais com pessoas. Tudo isso que eles estão falando, eles estão dizendo, ó, nós estamos fazendo isso aqui para que os países possam se adequar a essa nova questão que está sendo trazida no mundo de hoje. Porque o mundo está mudando, o mundo está em mudança. Então as pessoas precisam se adequar, os legisladores precisam se adequar a esse novo modelo que está vindo aí. Esse novo modelo de gêneros, de sexos diferenciado que está aí no mundo. Essas novas famílias. Ainda diz assim, entendendo identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído ao nascimento, incluindo-se o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e o maneirismo. O que ele está dizendo? Olha, a pessoa tem direito a se sentir como que ela quiser. Ela não é obrigada a respeitar o sexo que ela nasceu. Se ela se sentir que o corpo dela não condiz com aquilo que ela acha, então ela tem o direito de que o Estado faça com que as pessoas respeitem o direito dela e ajude ela a se transformar nisso. Como? Por meio de cirurgias, por meio de transformação, fazendo com que quando essa pessoa, que hoje ela se transveste, que ela muda, que ela era homem, mas ela agora se tornou mulher, ela também possa ter o direito de, no seu registro social, no seu registro de nascimento, a ter mudado. Ela nasceu homem, mas não se sente como homem, agora se sente como mulher. Então, as leis, elas são obrigadas, o legislador é obrigado a garantir que aquela pessoa tem o direito a ter a sua mudança no seu registro natural para que ela se adeque por completo. Ou seja, quando você vê uma pessoa por aí hoje, você não vai mais saber, porque ela já passou por cirurgia, passou por tratamento hormonal. E hoje, quando você pega o nome dela, que era Ricardo, hoje não é Ricardo, é Helena. E quando você vai olhar os documentos dela, realmente é Helena. E quando você olha para a aparência física dela, ela é uma mulher. A não ser que ela fale que ela passou por um processo de transformação, aí é que você vai saber. Ou seja, o Estado tem que garantir que essa pessoa se sinta das melhores formas como mulher. Ainda que ela não passe por esse processo de transformação. Ainda que o camarada venha ter uma barba, ter um bigode, alguma coisa, mas ele fala, não, eu tenho uma aparência de homem, mas eu me sinto mulher. E mesmo com essa aparência de homem, eu quero usar um banheiro feminino porque eu me sinto como mulher. Então você tem que respeitar. E ai de você, que não respeite o meu direito de falar, de opinar o que eu sou. Até teve um vídeo interessante, até minha filha estava falando, né, do Nicolas Ferreira, que eles estavam conversando em um debate com feministas, e ela fala assim, olha, você é homem, você não está em um lugar de fala. Aí ele disse, olha, interessante que hoje eu acordei me sentindo mulher. Então hoje eu estou no meu lugar de fala, então eu tenho o direito de falar, porque hoje eu acordei me sentindo mulher. Ou seja, foi uma estratégia dele ali, né, de falar, que ele poderia falar, porque hoje você pode se sentir o que você quiser, segundo isso daí, e o Estado tem que garantir esse meio. Agora, aqui, olha, essa parte eu coloquei até em vermelho. Observando que a legislação internacional de direitos humanos afirma que toda pessoa, não importando a sua orientação sexual ou identidade de gênero, a gente não viu ainda nenhum regimento internacional, uma legislação que fala sobre essa questão de identidade de gênero, a não ser essa daí. Tem o direito de desfrutar plenamente todos os direitos humanos, que a aplicação das prerrogativas existentes de direitos humanos deve levar em conta as situações específicas e as experiências de pessoas de orientações sexuais
em identidades de gêneros diversas. Olha agora. E que a consideração primordial em todas as ações relativas às crianças será a primazia dos interesses dessas crianças, e que uma criança capaz de formar opiniões pessoais, tem o direito de expressá-las livremente, e essas opiniões devem ser atribuído o devido peso, de acordo com a sua idade e maturidade. Criança, irmão, sabe discernir hoje o que é certo e o que é errado? Sabe dizer para ela o que é bom, o que é mal? E aí ele fala assim, olha, tem que ser respeitado. E tem que dar um tratamento primordial para ela. Por que esse interesse na criança, né? Por que esse interesse de incultar na mente da criança? Eu não sei se os irmãos já viram um vídeo de um travesti que ele vai numa escola, e ele está numa escola ali, ele começa a brincar com as crianças, e aí ele fala assim, olha, você sabe o que eu sou? E a criança fala, a gente sabe o que você é. E o que você acha disso? Eu acho que você tem direito de você ser o que você quiser, porque isso é preconceito. Aí ele olha para a câmera e fala, toma, tá vendo aí? Escutou? Toma, família brasileira. Por quê? Porque eles querem, irmãos. Porque se a criança nasce desde pequeno, acreditando que aquilo é certo, e que ela pode ser o que ela quiser, não é mais você que vai dizer o que ela é, o que ela não é. Não é mais a sociedade, não é mais a observação. Ela vai falar, não, meu pai é homem assim, mas eu não quero ser igual ao meu pai, a menina falando, ou o menino falando. Porque disseram na escola que eu posso ser o que eu quiser. Na escola falaram que eu posso ser menina, que eu posso vestir uma roupa de mulher e me sentir mulher. Então esse tratado vem falar sobre isso. Por isso que eu falei, né? Essa questão, e o pastor ele abordou um assunto, porque assim, para nós, pastor, estamos aqui, né? A gente pode tratar, vai falar desses assuntos, e nós temos a obrigação de explicar para os nossos filhos a questão de como a Bíblia trata esses assuntos, né? A gente tem que tratar esses assuntos. Por quê? Porque são os nossos filhos. Mas quando você vai conversar com essas pessoas, num ambiente acadêmico, num ambiente de uma Assembleia Legislativa, lá do Congresso Nacional, essa pessoa não vai querer saber de Bíblia. Porque para ela tanto faz, tanto fez. Para ela a Bíblia, eu nem vou falar o que um certo pessoa falou sobre a Bíblia, porque nem convém. Então, para ela, a Bíblia é só um livro que fala que ela não pode ser o que ela quer, mas como ela acha que tem direito, não é você, não é eu, não é a Bíblia, nem Deus que vai dizer como ela deve ser, para ela pouco importa. Por isso que esse assunto do direito que está sendo tratado, que a gente está tentando abordar para os irmãos, essa questão, não é que quando você for falar com uma pessoa que se comporta dessa maneira, quando você for falar para a Bíblia para ela fala, tudo bem. A Bíblia diz isso, mas eu não sinto. E hoje a lei me dá o direito. E tem até igreja, se você quer saber, que me batiza se eu me sentir uma mulher. Como a Tammy Gretchen, né, foi batizada agora recentemente, numa igreja inclusiva. Deixa eu só desligar a internet aqui. Irmão. Ela foi batizada nas águas, num tanque batismal, numa igreja inclusiva. A igreja da pastora Lana Holder, que também é casada com uma mulher, e quando ela saiu das águas, ela foi lá e beijou a sua mulher. Ou seja, aquela que se sente homem foi batizada e deu um beijo na sua mulher. Ou seja, nem a sua igreja hoje, se não quiser me aceitar, eu tenho uma igreja que me aceite. Entende porque eu falei que isso também vem para cá? Hoje em dia não precisa de transformação, porque tem uma igreja que me aceita. Mas a Bíblia de lá é a mesma. Entende isso? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E é isso que eu estou falando, pastor, que a gente tem que tomar cuidado sobre essas questões. Então vamos lá. A ideologia de gênero e a liberdade de pensamento. A ideologia de gênero pretende estabelecer um pensamento único, uma religião única, criminalizando quem não adere a eles. Isso acaba com o diálogo e a democracia. Criam o delito de opinião, algo que contraria o direito e a justiça. Pretende, assim, criminalizar a homofobia, um neologismo ambíguo e sem sentido. Literalmente significa, ou seja, né, a homofobia, medo do igual, que serve para rotular e condenar quem não pensa como eles, ou seja, sem argumentação. Quem é que sabe que o Supremo Tribunal Federal ele igualou a homofobia ao crime de racismo?
irmão Cavalcante. O que é isso que quer dizer? Quer dizer, irmão, que se você falar alguma coisa para uma pessoa e que ela acha que você tratou ela, que você foi racista com ela, e agora ela vai dizer racista, né? Porque o racismo é um crime contra a raça, contra um tipo de pessoas, um tipo de, vamos supor, você pega uma pessoa de um país e você ofende aquela raça. Então agora não é mais isso. Agora eles igualaram o crime da homofobia ao racismo, dizendo que quando você ofende uma pessoa, ofende na mentalidade deles, ou você não aceita aquilo ali, você pode ser incriminado no crime de racismo. E o crime de racismo ele é inafiançável, irmão. Ele é imprescritível. Ou seja, você vai responder por um crime sem fiança, porque agora o Supremo Federal, não existe nem crime de homofobia, mas o Supremo não só criou o crime de homofobia, e a gente vai falar da importância de tudo isso, tentar aqui, e ele igualou isso ao racismo. E recentemente, a injúria racial, o que é injúria racial? O que é a diferença? A injúria racial é quando eu chego e ofendo o pastor José Wilson por algo que, pela sua cor, por a sua identidade do seu país, e eu ofendo ele pessoalmente. Isso daí, essa seria uma injúria racial. O racismo é quando você ofende uma classe inteira, uma raça inteira. Isso é o racismo. Mas o Supremo, ele decidiu que agora a injúria racial também pode ser enquadrada como racismo. Eu acho que, acho que está em votação, mas a maioria já formou maioria, o ministro Cássio Nunes falou, não, eu acho que a gente tem que diferenciar uma coisa, porque a cada dia mais eles querem afunilar essas coisas. Ou seja, a ideologia de gênero quer acabar com a opinião, quer criminalizar essa questão de opinião, e tudo aquilo que você acha, o que importa é o que eles pensam. O que você pensa, eles não querem saber. A nossa Constituição, ela dá uma ampla proteção às pessoas, irmãos. Diz assim, ó, o artigo 3, terceiro, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, identidade, idade e qualquer outra forma de discriminação. Isso poderia abarcar todas as outras coisas, essas questões de gênero. A nossa Constituição já protegeria essas pessoas. O artigo 4 diz assim, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Prevalência dos direitos humanos. Todos são iguais perante a lei. Seja você homem, mulher, negro, pardo, amarelo ou rosa, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres, até a nossa Constituição fala isso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Guarde isso para você. Você não é obrigado a fazer nada se não houver uma lei que te obrigue. O princípio da reserva legal. Para que eu seja obrigado a fazer alguma coisa, tem que haver uma lei. Se não há lei, eu não sou obrigado a fazer. A nossa garantia fundamentais. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o direito ao livre exercício do culto religioso, garantido na forma da lei, a proteção aos lugares de culto e às suas liturgias. Aqui está dizendo, está vendo? Ó? Proteção aos locais de culto e à sua liturgia. Ou seja, se hoje aqui estiver havendo um culto e eu falar qualquer coisa que ofenda essas pessoas, eu tenho a minha liberdade, a minha garantia constitucional de falar de acordo com aquilo que eu creio, de acordo com a liberdade de crença que eu tenho, e eu sou protegido pela Constituição. Ninguém pode querer me criminalizar um pastor ou alguém por aquilo que ele fala no púlpito, no lugar de culto. Mas não é isso que a gente está vendo. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Isso também está no nosso Código Penal. A lei punirá qualquer forma, qualquer discriminação
atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. E olha que interessante. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do direito, a idade e o sexo do apenado. E agora, como é que fica? Quantos gêneros tem mais ou menos lá, irmão, que a gente viu lá? 58. Imagina 58 celas para pessoa diferente. Não, porque eu não me sinto homem, então me prende naquele outro lugar. Eu não me sinto mulher, então me sinto naquele outro lugar. Eu me sinto tal coisa. Imagina que loucura. Mas a gente vai ter que adequar a Constituição a isso. Entende? Deu para os irmãos entenderem que a Constituição ela garante, tem um amplo garantia para todo tipo de pessoa. Ela garante, não precisaria de mais coisas, mas vamos lá. Eu vou ter que correr aqui, irmão, senão a gente não vou conseguir falar, mas vamos lá. A possibilidade de direitos e garantias em tratados internacionais, eu já falei sobre isso daqui, mas vamos lá. A Constituição Federal e a educação. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Privativamente, ou seja, é a Constituição, é o Executivo, ou seja, o Presidente da República, por meio do seu Ministro da Educação, que vai elaborar as bases, as diretrizes daquilo que vai ser ensinado nas escolas de todos os estados. E tudo aquilo que for aprovado por aquele Plano Nacional de Educação tem que ser implementado em todas as escolas. Os estados têm que fazer leis que garantam que aquilo seja implementado nos estados e municípios. Mas quem faz isso e garante a Constituição? Porque, olha lá, compete à União e aos estados legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia e por aí vai. E aí tem o artigo 205 que diz assim: a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Direito de todos, dever do Estado e também dever da família. A questão da educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o plano de desenvolvimento da pessoa, ser preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Qualificação para o trabalho. O que isso vai ajudar nessa questão de ideologia de gênero na qualificação para o trabalho? Eu vou correr aqui e depois a gente vai falando sobre isso daí. Ainda na Constituição, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental e a maneira de assegurar a forma básica, comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Olha que interessante. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Alguém vê aí o seu filho sendo ensinado sobre questão de religiosa na escola? Nem fala, né? Quando fala alguma coisa, vai falar lá sobre Martinho Lutero, Reforma Protestante, muito rápido, e ainda vai falar mal do Martinho Lutero, vai falar que ele é um rebelde que partiu a Igreja Católica e acabou com o catolicismo. É isso que vão ensinar para eles. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, a utilização, tal, vai falando sobre isso aí. A questão da educação, irmãos. A nossa Constituição não fala sobre essa questão de ensino, sobre gênero, sobre sexo, nada. Acabou aqui? Estou falando bastante, né, irmãos? Desculpa. Os irmãos, vocês estão me acompanhando? Amém? Depois, irmão, acabou que a gente vem para impactar vocês, aí todo mundo fica acordado, tá bom? Quando eu começar a passar aquelas imagens lá mais tenebrosas, aí todo mundo acorda. Vamos lá. Isso que é interessante, sabe, irmãos? Sabe qual é o problema da sociedade brasileira? Nós não conhecemos as nossas leis. Eu não quero que você compre um livro desse. Não. Basta chegar no Google e colocar assim, ó, Constituição Federal. Aí vai lá, está escrito assim, ó, Planalto. Vai abrir para você a Constituição Federal e as leis. E aquilo que é garantido para você vai estar na sua palma da sua mão. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A família é o que, irmão? Base da sociedade. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Teve uma recente decisão do Supremo, do STF, né, como sempre, que ele decidiu que a união de pessoas do mesmo sexo deveria ser equiparada à união estável.
Mas não somente isso. Agora eles estipularam que deve ser convertido em casamento. Porque a Constituição diz, e como família, que é reconhecida a união estável, e ele vai falar sobre o casamento entre homem e mulher. Mas o Supremo falou, não é só homem e mulher. É qualquer tipo de pessoa agora que achar, isso também é casamento, isso também é família. Depois a gente vai falar sobre o STF. Fundado nos princípios da dignidade, guarda esse nome aqui, dignidade da pessoa humana. Paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar os recursos educacionais, científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva, ou seja, força, por parte das instituições oficiais ou privadas. Ou seja, o Estado ele tem que propiciar os meios de educação, da paternidade responsável, mas o Estado jamais vai poder obrigar a família a alguma coisa, ou não deveria. O artigo 229 da Constituição diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, os filhos maiores. Têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. A proteção das leis, aqui a gente vai falar sobre os direitos, aqui é o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, que diz assim, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, falando sobre a criança e o adolescente: ir e vir, estar nos logradouros, lugares públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, ou seja, a criança e o adolescente não podem entrar em qualquer lugar, né, irmão? Tem lugar que, pela questão de idade, ela não pode entrar. Direito de opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar o refúgio, auxílio e orientação. Alguém está falando, o ECA, falando sobre o direito de aprender sobre sexo na escola? Não, né? Então vamos lá. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Está dizendo, irmão, que a criança não pode ser violentada psiquicamente, fisicamente. E a ideologia de gênero vai nessa questão de tentar confundir a mente da criança. Acho que o irmão Cavalcante vai abordar sobre essa questão da disforia de gênero. De tanto eles falar sobre essas questões de ideologia de gênero, muitos adolescentes e crianças têm que passar por tratamento psicológico porque elas já não sabem o que elas são. Elas já não sabem como elas se identificam. E tem crescido e o número é muito alarmante. É dever de todos velar pela dignidade da criança, do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Eu estava vendo uma palestra de um pastor na igreja presbiteriana que ele tratava sobre esse assunto. E ele falava assim, irmão, se alguém passar no seu carro ali, você está com o seu carro estacionado, 0 quilômetros, você acabou de comprar, e o camarada arrisca seu carro, o que é que você faz? Se não for crente, né, irmão, você vai descer a lenha no camarada, no mínimo você vai processar ele. Mas o camarada, essas pessoas estão violando o direito das nossas crianças, nós estamos calados, irmãos. Nós não estamos fazendo nada. São os nossos filhos, os nossos bens mais preciosos. Eles estão sendo violados nas suas escolas, nos seus ensinamentos. E o que é que nós temos feito? Se eu dou tanto valor a um bem material, como é que nós estamos cuidando do filho? Você pergunta para o seu filho o que ele aprendeu nessa escola? Você tem interesse de saber o que ele aprendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Afinal, educar sobre gênero é papel da família ou da escola? A Constituição define que a educação é direito de todos, dever do Estado, como nós já falamos, e deve ser incentivada pela família. O ECA diz que é direito do adolescente e da criança ser educado, criado e educado no meio da família e, excepcionalmente, né, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Direitos do pai.
Esse tipo de discussão supõe que a política pode interferir diretamente nos conteúdos apresentados nas salas de aula, não só na administração da rede municipal e educação estadual de educação, independente da escolha do pai, falando sobre a questão da ideologia de gênero, né? Fala que essa questão isso deve ser tratado nas questões, independente da escolha dos pais. O Estado pode interferir diretamente em assuntos que é próprio de outros âmbitos da educação? O Estado pode anular o direito dos pais de educarem os próprios filhos segundo as suas próprias convicções? Certamente que não. O Estado não pode interferir na maneira de eu criar o meu filho, na maneira que eu educo ele, na maneira que eu falo de eu criar o meu filho. Mas a cada dia mais o que nós estamos vendo é que o Estado e essa legislação está querendo nos dizer que quando nosso filho decidir alguma coisa, você não tem direito de falar para ele que ele não pode, porque ele tem o direito de ter a sua opinião própria. Essa questão eu vou passar rápido, que o irmão Calvo a gente vai falar sobre isso. Apesar, irmãos, de nós não termos uma legislação tratando sobre orientação sexual, sobre essas questões de gênero na escola, mas isso vem sendo tratado. Prova disso é esse boletim de DSG, que vai falar e vai tratar sobre essas questões de gênero nas escolas. Isso vem sendo abordado, ali é 2021. Esse tema já foi tratado em fevereiro de 2021. Transformação continuada. O slide não está ajudando a gente ali, né? Vamos lá. Não, ele está parado, ele está piscando, mas não sou eu não. Dessa vez não sou eu não. Eu queria ler aqui uma parte aqui que vai falar sobre o trabalho da inclusão educacional como temática da educação na diversidade de gênero, igualdade, oportunidade e equidade. Olha lá. Recomendações para interlocutores e diversidade de gênero e sexuação e diversidade sexual e de gênero. Esses boletins, irmão, estão sendo distribuídos nas escolas, tá? Questões pedagógicas para abordar os professores, para saber como tratar os alunos e abordar os alunos na escola. Recomendações para interlocutores e diversidade sexual e de gênero. Dia Nacional da Visibilidade Trans, Dia de Valorização da Vida. Ou seja, isso vai sendo comunicado, colocado nas escolas. Olha lá. Quarto seminário de reflexões sobre diversidade sexual e de gênero, da Diretoria de Ensino do Sul. Ou seja, Diretoria de Ensino tratando sobre essas questões de gênero. Aqui também vai falar, permita que eu fale, é a questão de abordar assunto com as crianças, de que ela pode falar o que ela quiser, de ela colocar para fora como ela se sente. A favor da educação de gênero, aqui a gente vai falar um pouco da ONU. Desde 95, a ONU se envolve no assunto. O primeiro marco foi quando, na Conferência sobre as Mulheres, realizada em Pequim, elaborou-se sobre uma orientação para que governos mundiais incorporassem o estudo sobre gênero em seus programas, por meio da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A Organização Internacional recomenda os estudos sobre questões de gênero como uma importante ferramenta no combate à intolerância. Em seu site, a Unesco afirma que, para a Unesco, no Brasil, não resta dúvida que a legislação brasileira, os planos de educação, devem incorporar a perspectiva da educação em sexualidade e gênero. Isso se torna ainda mais importante uma vez que a educação é compreendida como um processo para a educação, né? Ali vai falar sobre processo de formar cidadãos que respeitem as várias dimensões humanas e sociais sem preconceito e discriminação. Na mesma declaração, a Unesco reforçou que, dentre as 17 metas globais estabelecidas pela ONU e seus Estados-membros para a Agenda 2030. Alguém já ouviu falar dessa Agenda 2030? Isso aí dá para ser implantado. É um plano mundial da ONU. E olha que bonitinho, né? A gente olha assim, não tem nada disso. O que eles querem fazer? Erradicação da pobreza, ou seja, erradicar a pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade,
água potável e saneamento e igualdade de gênero. E dentro dessa igualdade de gênero, vai abordar todas essas questões, né? Aqui, só para a gente ver uma questão que foi abordada pelo ministro o Barroso, diz assim, ideologia de gênero e sexualidade nas escolas. Uma educação para a cidadania, atualidades. O conflito da lei municipal, a do Tocantins, tem o número da lei ali, e diretrizes da base de educação em relação ao ensino da ideologia de gênero e a decisão do STF sobre o tema. O ensino sobre o gênero nas escolas municipais de Palmas, em Tocantins, está permitido, ou seja, o ensino sobre o gênero está permitido depois que o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu um artigo desta lei que proibia a abordagem de ambos os assuntos nas instituições municipais de ensino da capital. A ação de autoria da Procuradoria-Geral da República, julgada na última semana, alegou que a lei contraria a Constituição e contribui para a perpetuação da cultura de violência, tanto psicológica como física, contra a população LGBT. O que é essa lei, irmão? Essa lei municipal, os deputados, os vereadores lá, eles decidiram que essa questão de gênero e de sexualidade não deveria ser abordada nas escolas. E fizeram a lei e falaram, isso não vai ser tratado nas escolas daqui de Tocantins. Mas aí, sempre o juiz ele tem que ser cutucado por alguém, ele não pode agir por iniciativa própria. Então, a Procuradoria-Geral da República, com certeza, algum movimento LGBT, foi lá e falou, olha, essa lei aqui contraria, essa lei é homofóbica, essa lei ela vai aumentar, vai perpetuar a questão da cultura da violência contra os homossexuais. E aí o que o Barroso falou? Realmente, essa lei ela não pode ser instituída. Então, eu vou suspender isso daqui porque as escolas, o município ele não pode tratar sobre esses assuntos, porque quem deve legislar sobre esse assunto, como diz a Constituição Federal, é quem? É o Executivo Federal, é o Legislativo Federal. O Estado não pode tratar sobre esses assuntos. E essa lei, que deveria falar que não pode ser tratado desses assuntos, a partir dessa decisão do ministro Barroso, passou a dizer o quê? Pode sim ensinar isso nas escolas, indiretamente. Ou seja, não pode proibir. Se quiser ensinar, fica à vontade, pode ensinar. Ou seja, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, e isso está muito em voga. É a decisão do Barroso, tá, irmãos? Que suspende a lei, eu não vou ler aqui, vai estar no lado dos irmãos. E aqui é um veto que sobre agora, que houve uma lei aqui, um decreto, sobre um projeto de lei sobre ideologia de gênero aqui em São Paulo. Os irmãos ficou sabendo disso, de 2021. Vamos lá, diz assim. O tema do projeto de lei tinha pouco a ver com o tema. O texto trata do marco regulatório da economia solidária, que lida com empreendimentos de natureza social como cooperativas, mas por obra do vereador Eduardo Suplicy. Alguém sabe de onde que esse vereador, de qual partido ele é? Não? Então tá bom. A proposta acabou incluindo direitos de identidade de gênero. Olha, irmão, era um regulamento municipal que ia tratar de economia solidária. Aí o que ele fez? Ele pegou, emendou essa parte desse projeto de lei e colocou questões sobre identidade de gênero, e isso passou lá na Assembleia Legislativa. Aí é sempre assim, quando passa, alguém vai lá e toca assim, olha, vocês viram o que tem lá na lei? Vocês não perceberam que estavam falando sobre identidade de gênero? Aí começou aquele movimento de tentar barrar, né, dizendo para que o prefeito, o Ricardo Nunes lá, viesse votar. E ali uma vereadora, a Soraya... Não estou conseguindo ler o nome dela aqui. Eu não lembro o nome dela agora, mas... deixou claro que não houve vozes das famílias, disse ela, em sua página no Twitter. O vereador Rinaldi, do PSL, foi menos incisivo. Faltou uma parte importante, mas do prefeito Ricardo Nunes, conforme se comprometeu com a base da bancada cristã, vetou a ideologia de gênero na escola, afirmou a parlamentar.
anunciou que vai recorrer na justiça para impedir a menção à identidade de gênero, que permanece em vigor. Infelizmente, o projeto reconhece uma questão que não existe em lei, que a tal identidade de gênero afirmou. Ou seja, era uma lei que não tratava nada de identidade de gênero, mas este vereador que é do PT, que já foi senador da República, que também já teve projetos sobre ideologia de gênero, colocou lá no meio. Então, o debate sobre ideologia no Supremo está muito em voga. O Supremo Tribunal Federal vem debatendo esses assuntos. Olha lá. Até o momento, 10 ações foram propostas ao tribunal, postulando a declaração de inconstitucionalidade dessas leis. E o STF tem sido categórico em acolher essa pretensão. Dessas 10 ações, 4 já tiveram seu mérito julgado, com juízo unânime de procedência. Dos 6 processos em trâmites, que tiveram medida cautelar concedida por suspender a eficácia dos atos questionados. Ou seja, o que aconteceu nessas ações que estão dando entrada no Supremo? Alguém chega no Supremo e fala assim, olha, essa lei trata de identidade de gênero. Aí o Supremo fala, não pode ser tratado sobre isso, derruba, porque não tem lei que trata sobre isso. O Congresso Nacional não decidiu sobre isso. Então, eles derrubam e já foram inventadas dessas 10, 4 já tiveram o mérito, ou seja, eles decidiram que isso não faz parte, não deve ser analisada mais. Só que tem outras que estão correndo ali. O que vai acontecer, irmãos? O que com certeza vai acontecer? Se o Legislativo, a Assembleia, o Congresso Nacional não decidir sobre isso, o nosso STF, que gosta de legislar, o que ele vai fazer? Já que vocês não querem legislar sobre o assunto, assim como vocês não quiseram falar sobre a homofobia, nós vamos aqui, entre nós 11 aqui, agora 10, decidir o que é e o que não é. Já que vocês não decidem, porque tem um monte de lei questionando quando que vocês vão decidir sobre esse assunto. E esse é o perigo do STF decidir essas coisas. Por quê? Porque o nosso Congresso não se mexe sobre isso. Por quê? Porque não é o dever dele. Eu vou correr aqui, aqui vai falar sobre a diversidade de gênero. Esses pontinhos, essas setinhas aí, irmãos, são a quantidade de gêneros que foram identificados, né? É um projeto lá de Nova York que reconhece a diversidade de gêneros. 31 gêneros foram reconhecidos por esse artigo lá de Nova York sobre direitos humanos. Então, cada um que você vê ali é um gênero diferente. Uma pessoa que, acho que o a gente vai abordar ali no português. E aí, tipo assim, cada símbolo daquele dali simboliza como uma pessoa, ela se percebe, o que ela sente. Ou seja, ela não é homem, não é mulher, não é bissexual, não é transexual e por aí vai. 31 gêneros, tá bom? Tem mais 20 ainda que precisa ser incluído aí. Olha que interessante, irmão. E aí eu vou falar sobre a questão da importância da legislação. Lei que combate a LGBTI-fobia completa 20 anos. O secretário nacional LGBT do PT emite nota sobre a primeira lei estadual de combate à LGBT-fobia no país, de autoria do ex-deputado federal Renato Simões, que é de qualquer partido, irmão? É do PT. Só para ninguém querer brigar comigo, quando você pode clicar essa matéria aí, ir lá no site do PT e vai estar isso daí. Ele está até emocionado ali, chorando, né, falando sobre essa lei, do papel dessa lei, que era como base de combater, né, a homofobia. Então, essa lei foi ali por esse deputado do PT. Dia 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTfobia. Também está lá no site do PT, eles fizeram um ato aí nas câmaras municipais para falar sobre a importância desse dia mundial. Acho que os irmãos já viram essa mãozinha para cima aí, não já viu não? Essa mão? Ela está em diversos aspectos aí, racismo, contra racismo, os fascistas, as feministas. Inclusive um joguinho, irmãos, muito interessante, que as crianças gostam bastante agora. Está divulgando esse jogo. Alguém sabe esse jogo de celular? Free Fire. Esse jogo que os adolescentes estão super inteirados, né? Você vai ver agora a apresentação desse jogo, tá essa mãozinha para cima assim. Então toma cuidado com o que o seu filho está jogando. PSOL, direitos LGBT, 7 ações do PSOL em busca de igualdade. Olha lá,
casamento civil e união estável entre pessoas do mesmo sexo. 2, identidade de gênero. Eu acho que eu não coloquei todos ali. Acabou, né, irmão Cássio? Foi o último aí? Foi, né? E ali a bibliografia. E aí para eu terminar, irmão. Os irmãos sabem como é elaboradas as leis? O que acontece? A nossa lei, elas dependem daquelas pessoas que nós votamos. Quando você vota em uma pessoa, num deputado, é que ele representa aquilo que você pensa. Em cima daquilo que você pensa, aquele deputado ele vai brigar para elaborar leis, para que você possa ter proteção e seus direitos, de acordo com aquilo que você pensa, sejam votados. E aí um deputado, ele vai pegar, vai elaborar uma lei e vai levar na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal ou lá no Congresso Nacional. E vai falar, olha, eu tenho esse projeto de lei e eu quero que esse projeto de lei seja votado. E para que esse projeto de lei seja votado e aprovado, é necessário um quórum. Dependendo da lei, pode ser menos votos ou um maior número de votos. Lei ordinária, lei complementar. E muitas dessas leis, irmãos, que estão sendo aprovadas, elas estão sendo aprovadas assim, ó. Um deputado aqui, ele é de partido de esquerda, que tem em voga essas questões progressistas, ele coloca a lei no dia que o quórum está muito baixo e que essa lei não precisa de um quórum muito alto para ser votado. E já que não tem pessoas para poder fazer com que aquela lei não seja aprovada, tem uma maioria que concorda com aquela lei, eles colocam nesse dia e essa lei é aprovada. Quando a pessoa percebe, essa lei já foi formada. Quantos aqui não viram muitos debates do pastor Silas Malafaia com o até então deputado Jair Bolsonaro e o deputado João Willis, e fora aquela renca de pessoas que estavam ali gritando para que leis desse tipo passassem. Aí eu falo, irmão, quem é que vota naquelas deputados que estão ali? Não é alienígena, não é extraterrestre, não é só o movimento LGBT. Essas pessoas que votam lá, irmãos, sou eu, somos nós aqui. Se eu perguntar para você, irmão, você lembra de quem você votou para deputado federal? Para aquele que está lá em Brasília, você lembra qual deputado você votou? E como que você vai cobrar alguma coisa se você nem lembra de quem você votou? Fica difícil, né? O que acontece agora, irmão, é que com o surgimento da internet, essa aproximação, ela ficou maior. Antigamente você não podia cobrar o deputado, você não tinha como cobrar. Mas agora não, você tem como. Você vai no perfil dele no Instagram, no Twitter, e você atormenta ele. Uma coisa é eu cobrar, o pastor cobrar. Outra coisa, vamos supor que aqui dos irmãos que estão aqui, todos vocês votaram no mesmo deputado. E vocês começam a telefonar, mandar e-mail, incomodar aquele deputado. E falar, opa, as pessoas estão ligadas. Elas não estão mais alienadas. Se eu não votar, se eu não vetar essa lei, ano que vem eu não consigo mais me eleger. O problema do brasileiro é que ele tem memória curta. E eu falei, nas eleições de 2018, eu lembro quando eu fui votar, eu via pessoas assim, ó, procurando um papelzinho para ver quem ele ia votar. Você acha que esse camarada vai ter condições de cobrar qualquer coisa de alguém? Quem que ele vai mirar? Ele vai mirar no único que ele pode cobrar, o presidente da República. Porque o deputado dele, é o que eu falo, irmão, o presidente é só um meio de você colocar alguém ali que representa aquilo que você quer. Mas para ele implementar aquilo que ele quer, ele precisa de votos. Os irmãos viram aqui como foi difícil para passar a PEC do voto impresso. Talvez o irmão não saiba a importância, nem quer abordar o assunto. Mas se essa PEC, proposta de emenda à Constituição, foi tão difícil de passar lá, mesmo vencendo, tendo o maior número de votos, mas ela não atingiu o quórum necessário para que essa emenda fosse colocada, imagina os outros projetos de lei. Por exemplo, o atual presidente da República, ele foi eleito com a proposta de conservadorismo, de pautas morais, de vetar essas questões de leis que tratavam sobre esse assunto. Mas essas leis não têm como ser postas à frente, porque não tem pessoas ali que ajudem, que façam com que essas leis sejam votadas. Por isso que essas questões não estão sendo abordadas. E qual que é o papel
seu nas próximas eleições, meu irmão. Seja na eleição municipal, do seu prefeito que está aqui, do seu vereador, que você nem sabe talvez em quem você votou aqui, do seu prefeito, é você prestar atenção em quem você está votando. Ah, irmão, mas eu não sei a pessoa. Entra no site do partido que está lá e vê o que ele defende. Hoje nós não temos no Brasil um partido de direita, um partido conservador. E sabe o que está acontecendo? Qual que é o problema? Só para nós resumirmos. Sabe por que, irmãos, essas leis estão sendo implementadas no Brasil? Eu falei para os irmãos, né, sobre a questão de elaborar a lei. Então são os deputados, primeiro vota na casa lá dos deputados, na Câmara dos Deputados, depois essas leis vão para o Senado, para que o Senado aprove, ela volta para a Câmara dos Deputados, é votada, depois de aprovada essa lei, vai para o presidente da República para ele sancionar ou vetar aquela lei. Dependendo da situação, se o presidente não gosta daquela lei, se contra os princípios dele, ele vai vetar. Acabou por aí, irmão? Não. Porque o deputado que quer que aquela lei vá para frente, ele vai derrubar o veto do presidente da República e aquela lei vai passar. Ou seja, menos você tendo um presidente crente, um pastor que defende aquilo dali, se você não tiver pessoas que têm o mesmo pensamento que estão ali, aquela lei não vai passar. Eu não digo que não tenha que haver uma oposição, mas é uma oposição inteligente, irmão. Não é uma pessoa que vai votar contra as pautas que são morais, ou que vai contra os meus princípios, ou que vai contra o crescimento do Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado. Sabe por que nós estamos sofrendo hoje? Porque muito se evitou de falar sobre política na igreja. Ah, não, porque política, religião e futebol não se discute. E como que você vai evangelizar alguém se religião não se discute? Então essa questão da lei passa primeiramente por você. Se você quer mudar a sociedade, é com você que vai começar as coisas. Não é lá, é aqui. E para isso você precisa de informação. Você precisa conhecer as coisas. E nem toda a informação que nós precisamos está na Bíblia. A Bíblia tem informações sobre conteúdo espiritual, moral, para nós aqui tem. Mas existem informações que estão aí por fora. A importância de você comprar um livro, de você estar inteirado nas coisas, de você sair um pouquinho do Jornal Nacional, sabe? Eu acho que, irmão, eu sou democrático, você assiste o que você quiser. Mas se você na sua casa ainda passa a Rede Globo, irmão, você precisa se converter, né, pastor? Porque procura como eles têm dando uma ênfase a isso que eles têm passado ali, né? As questões, essas pautas, novelas com essas questões que têm sido abordadas. Então, voltando ao assunto, irmão. O que é que eu faço para mudar, irmão Marcelo? Você precisa, primeiramente, cobrar quem você votou. Você sabe a pessoa que você votou? Ah, irmão, não lembro. Você sabe, irmão, que essas leis, que elas têm um impacto muito grande na sociedade, que gera muita repercussão, geralmente o Senado e a Câmara, eles colocam lá em votação para saber o que a população pensa. Quantos aqui já entraram no site lá da Câmara dos Deputados? Quantos já entraram lá no site do Senado? No site do Senado, irmão, vai estar falando todas as leis que estão sendo elaboradas. E sabe o que acontece? Muitas dessas leis aqui, quando você olha o quórum lá de pessoas que aceitam, está sendo maior da que não aceitam. Mas é porque tem mais gente? Não. Eles são minoria, mas eles são mais barulhentos. Eles divulgam mais as coisas. E nós ainda ficamos no nosso ambiente aqui. Não, irmão, mas é porque a gente não se mexe em política. Mas como eu já falei, hoje essas coisas estão começando a afetar a gente. O que um pastor fala aqui, ele pode ser condenado por aquilo que ele fala. Quando essa questão da homofobia chegou lá no STF, que eles julgaram como crime, equipararam como crime a questão da homofobia, sabe o que estava lá nessa ADIM, nessa ação direta de não ADIM, era uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Nossa, irmão, o que é isso? É uma lei assim, o camarada vai chegar lá, ele não se sente que tem uma lei que garanta para ele aquilo que ele quer. Não tem uma lei que garanta para ele. Então ele entra geralmente no STF, que isso só pode ser entrado lá, e fala, olha, eu procurei um direito meu na Constituição e não tenho. Então vocês precisam me dar uma lei,
me dá um amparo, porque eu não sou protegido por nada, por nenhuma lei. Aí o STF, ao invés de ele jogar essa bola para quem legisla, não. Ele toma, mata no peito e fala, deixa comigo que eu vou decidir. Tá, irmão, mas o que a gente faz, o STF? Dos 11 ministros que estão lá, irmãos, 8 foram colocados por presidentes do Partido dos Trabalhadores. E você sabe que agora tudo foi planejado para que, se caso houvesse um Jair Bolsonaro da vida acontecesse ali, eles começassem a se levantar. Por isso que agora a gente está ouvindo falar de cerceamento de direitos com o presidente da República que defende a liberdade de expressão. Ou não, os irmãos não já ouviram falar? Por que ele tem liberdade para falar nos cultos, nos púlpitos das igrejas? Será que se ele fosse uma moral, que ele defendesse, não defendesse os nossos direitos, ele teria a liberdade para falar nos púlpitos das igrejas? Com certeza não. Mas o porquê? Para mim, você vota em quem você quiser. Só que depois você não reclama da sua vida. Nós ainda vemos um presidente da República que cita a Bíblia e cita versículos bíblicos que muitos crentes nem conhecem. Que foi eleito com um versículo bíblico, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu nunca vi uma pessoa ser tão atacada e eu nunca vi os nossos direitos e garantia serem tão atacados como agora. A ponto de eu não vou falar que ele é um comediante, mas ele é um youtuber, o Rasta, o Cavalcante conhece. Ele estava dando uma entrevista na Jovem Pan e ele falou assim, nós tínhamos mais liberdade quando nós estávamos na era do PT, do que é como agora. E todo mundo achou estranho, mas ele falou, não, por quê? Porque naquela época, quando surgia um doido gritando alguma coisa assim, deixa ele aí, ninguém liga para ele, ninguém está ouvindo ele. Mas quando você elege pessoas com espectros que têm o mesmo pensamento que você e que descobre que é a maioria, irmão, que está sendo barulhenta, você tem 2 meios de fazer com que aquelas pessoas parem de falar. Ou você cala, ou você mata. Irmão, matar? O que aconteceu com Estevão? Vocês lembram? O Estevão começa a pregar, explicar a Bíblia e falar ali, expor a Bíblia. O que fizeram com Estevão? Apedrejaram. Isso não é diferente nos dias de hoje. Se você não concorda, você é homofóbico, você tem que ser calado e você tem que ser preso. Os seus direitos têm que ser cerceados. E se você não acordar, irmão, amanhã isso aqui está batendo na nossa porta. Nós vamos estar sendo presos pelas nossas opiniões, que a Constituição garante para mim e para você. E essas leis vão ser elaboradas por aquelas pessoas que eu e você colocamos lá e não cobramos. Deixamos para cobrar ou para só falar depois do que o estrago já foi feito. Entende? Então vai ter uma renovação muito grande no Senado. O problema da Câmara dos Deputados é que para você votar, nem sempre aquele que você vota ele vai entrar lá, para a questão do voto distrital. Por isso que o camarada às vezes coloca um tiririca lá. Irmão, o tiririca tem condições de elaborar lei. Você acha que o tiririca, irmão, o palhaço, tem condições de elaborar lei? Mas as pessoas votaram e colocaram lá. Aí o tiririca teve 1 milhão de votos, um dos deputados mais votados. Sabe o que aconteceu? Ele trouxe uma renca de pessoas que nós não escolhemos para estar lá. E dentre eles veio pessoas com pensamentos que têm de implementar isso lá. Por quê? Porque as pessoas falam, é um voto de protesto. Eu falo, irmão, dá esse voto de protesto para mim que eu também quero ganhar 25 mil reais, ter 100 mil reais de cartão para gastar como eu quiser, voar, ter auxílio paletó, ter auxílio moradia, e tudo isso pago com o meu dinheiro e com você. Quer dizer, você está pagando para alguém, dando o seu direito para alguém que não representa você, e você ainda está pagando por isso. Para ter uma escola boa, você tem escola boa? Quantos daqui, se tivesse condições, colocariam os seus filhos numa escola privada? Paga. Todos nós. Por quê? Porque a nossa escola pública, a nossa escola, que é em tese gratuita, não dá aquilo que a gente merece. Porque não é gratuito, irmão. Nada é gratuito. Tudo somos nós que pagamos com nossos impostos. Segurança, saúde, tudo isso é com nossos impostos. Então para com esse negócio, com essa ilusão de que tudo é de graça. Não. Tem alguém que você colocou lá para te representar, que talvez não te representa, mas que ano que vem você pode falar, não voto mais em você, porque você não agiu de acordo com aquilo que eu queria. Então nós, irmãos, temos que tomar cuidado com aquilo que nós votamos. Essa questão do direito que eu trouxe para você, para abordar para você, para dizer para você,
que isso tudo só está acontecendo, essas leis só estão sendo elaboradas, porque eu e você demos esse direito para essas pessoas. E nós não temos tido retribuição daquilo que nós queremos. Quem é que se sente representado pelos atuais deputados que estão na Assembleia Legislativa? Levanta a mão. Pelos senadores que estão lá, levanta a mão. Pelos ministros do STF que deveriam guardar a nossa Constituição e estão lá. Quem? Nunca se ouve falar tanto em STF como agora. Talvez você não conheça o nome dos 10 ministros que estão lá, mas pelo menos de 2 ou 3 você sabe. Por quê? Porque eles estão começando a agir, começando a responder e tentando calar o quê? Os conservadores, que somos nós, irmãos, somos igreja, que queremos conservar os princípios de Deus, família, igreja, liberdade, economia, liberdade econômica, tudo isso é o que nós queremos para a nossa vida. Se você não se importar com política, irmão, você vai ser governado por aquelas pessoas que se importam, que gostam de política e vai fazer de você o que você quiser. O direito em si, ele envolve toda a nossa vida. As leis impactam toda a nossa vida. A garantia do transporte público, de saúde, de moradia, de educação, passa por aqui, por essas leis que são elaboradas por aquelas pessoas que nós votamos. Então, se a gente não acordar, se nós como igreja não começamos a abordar isso, é questão de ideologia de gênero e tantas outras porcarias que já passaram, vão começar a ser passadas por aí, porque eu e você nos omitimos. E a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê, irmão? Pecado. Então tome cuidado, irmão. Abra os seus olhos. Se você não quer que isso chegue para os seus filhos, ano que vem, tome cuidado com o seu voto. Não acredite no que você fica ouvindo aí nos jornais. Não seja a ovelha da mídia. Pesquise na internet se é uma pessoa inteirada. O crente tem a razão. Você tem a mente de Cristo. Nós não somos tapados, irmãos. Não. Nós somos pessoas com qualidade intelectual. Nós vemos mais do que lá fora. Nós temos o Espírito Santo para esclarecer essas coisas para nós. Amém, irmãos? Deu para os irmãos entenderem? Que Deus em Cristo vos abençoe. Agora eu passo para o irmão